Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 43 ao 48, estaremos lendo. Encontrou aí? Diz assim o texto bíblico: E estava ali uma certa mulher que havia 12 anos de vida, que vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: Alguém tocou-me em mim, e eu vi que saiu de mim poder ou virtude. Então a mulher, vendo que não conseguia mais passar desapercebida, veio tremendo, prostrou-se aos pés, na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele, e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou, vá em paz. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, em nome de Jesus. Renova ela, Senhor, para a nossa vida nesse dia, nessa noite. Tenho plena convicção que o Senhor quer falar no nosso coração, nos recordar de algumas verdades e talvez nos revelar outras. E que assim nós possamos sair daqui cientes que valeu a pena enfrentarmos este frio, sairmos, Senhor, do conforto talvez dos nossos lares, para nós termos um culto de louvor e adoração, um encontro com Deus. Nós honramos o Senhor e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, essa passagem bíblica, irmãos, ela está registrada nos 3 evangelhos sinóticos. Se você ler os 3 evangelhos, você vai encontrar tanto em Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas. Porém, nós vamos ver que cada escritor, ele registra de uma forma. Ele registra de uma forma diferente o mesmo fato. Por exemplo, Mateus conta de uma maneira bem resumida. Se você for ver, Mateus acho que vai ter aí pouquíssimos versículos, 3 ou 4 versículos. Ele conta o fato: uma mulher chegou, tocou e tal, e foi curada, e tchau e benção. Se nós for ler o que Marcos registra, é o mais longo, ele vai dar mais detalhes sobre este acontecimento, este fato de cura, este milagre, vai contar muito mais detalhes do que propriamente Lucas, que fica no meio termo. Está correto? Então, mas por que disso, pastor? Porque o Espírito Santo, ele inspirou os escritores bíblicos para, de maneiras diferentes, nos contar e nos trazer o mesmo propósito. Ele inspirou as pessoas a escrever diferente, mas nos ensinar as mesmas verdades, o mesmo propósito. O propósito é mostrar como o reino de Deus está disponível para todas as pessoas. Amém? Amém. O reino de Deus está disponível para todo mundo, não? Amém. Tá, claro que tá. E é uma verdade que aqui nós podemos ver que uma mulher nessa situação de vida, onde ela era totalmente excluída da sociedade, às vezes do contexto familiar, estava disponível o reino de Deus, ela conseguiu mudar sua vida. E isso alegra o meu coração. Isso alegra a vida de qualquer pessoa que entende essa verdade. Porque sabe que qualquer problema ou qualquer situação da vida, nós temos solução em Cristo Jesus. Glória a Deus. E como nós podemos aproveitar essas oportunidades que estão disponíveis? Todas as pessoas o reino de Deus está disponível para mudar qualquer família, qualquer pessoa, qualquer vida. Mas como que as pessoas vão aproveitar? Nós podemos aprender com esse texto de como aproveitar aquilo que já está disponível. A própria escritura bíblica nos ensina, nos mostra o que aconteceu com outras pessoas em lugares diferentes, em outras gerações, que servem para nós como exemplos. Quer ver o exemplo agora? O que diz o texto bíblico? 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 6. Olha o que Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto. Preste atenção no texto. Diz assim: essas coisas aconteceram ou ocorreram como o quê? Ali no texto da projeção, o que diz? Exemplo. Ele está falando dos pais dos israelitas lá no Egito, em outros tempos, em outras gerações. E ele está dizendo: tudo isso serviu para vocês, para quê? Para vocês aprenderem. Serviu por exemplo, como exemplo. Coloca agora logo o versículo 11 do mesmo capítulo 10, Ana. Ele repete a mesma coisa.
Olha o que diz o versículo 11: essas coisas aconteceram a eles como exemplos, e foram escritas como advertência para nós. Então tudo que está escrito na palavra de Deus deve e precisa servir de exemplo para mim e para você. Aquilo que foi certo nós replicar, ipsis literis, ou seja, Ctrl+C, Ctrl+V. E aquilo que fizeram errado, nós deletar e fazer diferente. Este é o propósito dos escritores bíblicos, de nos ensinar os princípios do reino de Deus. Hoje, nós podemos, através do Espírito Santo, aprender o exemplo de Jesus nesse texto bíblico, que ele estava disponível para todas as pessoas. Nós podemos aprender também com o exemplo da multidão, e nós já vamos nos deter um pouco mais sobre isso, que a multidão que estava em volta de Jesus. Nós podemos aprender com o exemplo dos discípulos, que também estavam próximos de Jesus, que conversavam com Jesus, que tinham um relacionamento já com o nosso Mestre e Senhor. E nós podemos e vamos aprender também com o exemplo dessa mulher, que não fala o seu nome, nós não sabemos. Mas o texto bíblico, nos ensina algumas verdades, eu quero deixar como tema para essa noite: disponibilidade versus aproveitamento. Uma coisa que vai estar totalmente ligada com a outra. Nós acabamos de perceber, e você concordou comigo, que o reino de Deus está disponível a todas as pessoas, ok? Amém. Agora vamos para outra verdade. Todas as pessoas estão aproveitando o reino de Deus? Infelizmente não. Então nem tudo aquilo que está disponível é aproveitado para quem está disponível. Você consegue perceber essa grande verdade? Mesma coisa que a gente começar a dizer: nós não temos personal, não existe personal, irmão Pedro. Por quê? Porque eu estou fora de forma. Claro que tem, eu que não estou aproveitando. Ele está disponível. Entende que na vida é assim, no reino de Deus também é assim. Existe a disponibilidade da parte de Deus, a mão estendida de Deus está, mas aí cabe a mim, a você e a humanidade se agarrar na mão de Deus. O Senhor, ele começou falando o texto através da pastora sobre uma mensagem dizendo assim: eu tenho planos melhores, mas vocês estão aí, lá para aquele povo que estava no cativeiro. Não foi porque era a minha vontade, é consequência das escolhas de vocês. Mas eu, com a minha bondade e misericórdia, eu vou mudar a história de vocês de novo. Vai passar 70 anos e vocês vão sair dessa vida de cativeiro e eu vou levar vocês para uma terra boa. Uma mensagem de esperança. A disponibilidade de Deus era o quê? Está disponível um lugar para vocês, mas vocês vão ter que passar por este processo para chegar lá. Vocês vão ter que aproveitar essa oportunidade. E aqui eu quero aprender o versículo 45. Se nós ler um pouquinho antes, ainda nós vamos encontrar tanto lá no 40, que fala sobre o início, quando chega Jairo, também no 42, nós vamos ver também que fala sobre uma multidão, que Jesus chega e tem uma multidão ali. Jesus chega e existe uma multidão que está esperando ele. Mas no 45 diz novamente que tem uma multidão, onde Pedro fala. Coloca para nós e faz favor. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Todos negavam. E Pedro disse: mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Outra tradução vai dizer: te aperta. A multidão te aperta. Ela te espreme. Ela está muita gente querendo estar próximo de você. E eu quero aprender que existe uma multidão que está perto de Jesus, a ponto de apertá-lo e comprimi-lo. Existem muitas pessoas que estão próximas de Jesus. Nessa fase do ministério de Jesus, multidão de pessoas já não era algo novo. Isso já tinha se tornado quase rotina. Porque não estava no início, ele já tinha feito vários sinais, maravilhas, pessoas já tinham vivido algo novo, já tinham sido curadas e assim por diante. Na verdade, muitas vezes Jesus fugia das multidões para ter aí um momento específico de oração com Deus, com o Pai, só com os discípulos, ou para alguma tarefa e um momento específico então para alguma pessoa, atendendo alguma pessoa especificamente. Mas senão, ele sempre estava no meio de multidão. Interessante que Jesus sempre esteve disponível para a multidão. Ele esteve disponível, ele ensinou a multidão, ele pregou para a multidão, alimentou a multidão, mais uma vez, multiplicando pão, peixe. Ele curou muitas pessoas, onde as multidão traziam pessoas para curar, ele curava e libertava todas elas, diz os textos bíblicos, vários exemplos.
Ele libertou muita gente, assim por diante. A multidão normalmente corre atrás daquilo que é algo novo. A multidão é algo que corre atrás daquilo que lhe interessa. A multidão nem sempre sabe aproveitar as oportunidades. A multidão é curiosa por natureza. E o exemplo é o fogo da casa aqui na esquina, que aconteceu essa semana. Você viu? Pegou fogo na casa velha aqui na esquina, e o que aconteceu? Dentro de poucos minutos, a Sergipe aqui e todas as vicinais, parecia a grande metrópole de Porto Alegre, São Paulo, sei lá, não passava mais ninguém. Era um tendel de carro, de gente, e um monte de gente fazendo vídeo, com o celular na mão. Os bombeiros estavam ali, as pessoas estavam atrapalhando o serviço deles. E eles ali tentando conduzir trânsito e tal, para poder estacionar o caminhão, para apagar o fogo. Aí os jornalistas estavam ali, o pessoal do trânsito estava ali, pessoas trabalhando, ali com uma finalidade, mas muitas vezes uma multidão curiosa em volta, desconectada da realidade do seu dia a dia, talvez desconectada do seu propósito para esse dia. Afinal de contas, os bombeiros estavam ali, cada um tinha sua função, mas a multidão estava em volta ali, e eu reparei aquilo. E se nós fosse perguntar para aquelas pessoas, aquela multidão que estava ali no dia da semana, eu nem me lembro se foi segunda, foi terça, enfim, terça, que queimou a casa aqui. O que você está fazendo aqui? Eu anotei algumas coisas aqui para mim. Talvez um dizer assim, eu fiquei sabendo por um amigo, me mandou um WhatsApp, está pegando fogo lá na Sergipe. Talvez alguém ia responder assim, eu fiquei sabendo por um telefone. Então, essa talvez seria a minha resposta. Fiquei sabendo por uma mensagem, vou lá ver, porque é perto da igreja. Passei aqui na frente, vi que estava tudo certo, fui embora. Nem parei. Talvez alguém diria, eu vi o fogo alto e vim ver o que era. Talvez outro, eu estava passando e isso me chamou a atenção e daí eu parei. Talvez outro ia dizendo, eu vi a fumaça subindo e eu vim olhar. Outro, eu escutei um barulho grande e vim ver o que era. E isso são características próprias de uma multidão. Que a multidão tem essas respostas. Que às vezes está ali, eu não sei o porquê. Foi chamada a atenção de alguma forma. Mas um ensino primordial para que o Espírito Santo quer nos dar hoje é que a multidão não consegue aproveitar tudo que está disponível a mim e a você, e totalmente a ela também. A multidão não conseguiu, nesse texto bíblico, aproveitar o perdão dos pecados. Jesus tinha perdão dos pecados para toda aquela multidão ou não? Amém. Tinha. Ele tinha. Agora, toda aquela multidão aproveitou o perdão dos pecados? Infelizmente não. Aquela multidão, ela não aproveitou o novo nascimento, a nova vida em Cristo, o nascer de novo. Jesus tinha para aquela multidão? Amém. Tinha. E todos eles aceitaram a Jesus, desceram as águas do batismo, tiveram uma nova jornada com Cristo, nascer de novo? Não. Não. Jesus tinha para aquela multidão um novo propósito de vida aqui na terra. Todos eles viveram? Não. Não viveram. Jesus tinha para aquela multidão uma vida eterna, uma vida abundante com Deus. A multidão viveu isso? Não, não conseguiu viver. Perceba que tudo isso estava disponível em Jesus para aquela multidão. Mas o que a multidão, conseguiu aproveitar foram alguns acontecimentos e fatos e milagres e bênçãos pontuais. Eu preciso só de uma cura. E foi curado e foi embora. Eu preciso só de um milagre. Eu preciso só de um pão e de um peixe. E é aquilo que acontecia e nada mais na sua vida. Por isso, o exemplo da multidão que serve para mim e para você, serve para nós aprender a nós não fazermos igual ela, em nome de Jesus, amém? Nós não podemos ter atitude de multidão. Não serve para mim e não deve servir para você também. Existe muito mais disponível em Cristo Jesus do que bênçãos pontuais sobre a nossa história, a nossa família. Eu cheguei até Cristo, juntamente com minha família, minha esposa e a Isadora na época, por causa de um problema familiar. De um problema conjugal, no casamento, vícios, problemas de um monte de coisas. Está errado isso, pastor? Não está errado você chegar até Cristo por causa dos problemas, porque todos nós temos. Mas não vá embora depois que Jesus te abençoe. Existe muito mais. Existe muito mais disponível. Ele não quer apenas mudar essas coisas que nós temos de problemas. Ele quer nos dar um propósito, Ele quer nos dar o perdão de pecados, Ele quer nos dar a vida eterna, Ele quer nos dar uma jornada incrível com Ele nessa terra. Amém.
Ele quer fazer de nós discípulos que frutifiquem. Então, se você talvez chega até Cristo por problemas, não fique constrangido. Jesus não quer saber do meu problema. Não, Ele veio resolver os meus, os teus e da humanidade inteira. Só que nós não podemos ser como a multidão que resolve aqueles problemas pontuais e crava o pé e vai embora. E depois volta. Daqui um tempo, águas bateu no queixo de novo. Vou lá pedir socorro de novo para Jesus. De tempo em tempo, lembra-se do Senhor. Não pode ser essa atitude minha e sua em nome de Jesus, porque existe muito mais disponível em Cristo, o nosso Senhor. Existe muito mais disponível e cabe a mim e a você saber aproveitar em nome de Jesus. Amém? No versículo 45 ainda, diz que os discípulos responderam. Ele perguntou: quem tocou em mim? Perguntou Jesus, porque todos negavam. E Pedro, e alguma tradução a minha, NVI vai dizer ainda, Pedro e os discípulos, ou os demais, lhe responderam. Dá a entender que nós vemos que os discípulos respondem a Jesus. Mestre, cara, olha para o lado, quem te tocou? Eu fico pensando assim, se fosse eu meio que às vezes irônico, né? Ô Senhor, não sei, para aí, nós vamos ter que fazer uma auditoria, chamar o CSI aqui para ver quem te tocou. Claro que não. Tem um monte de gente te tocando, Senhor. Tem um monte de gente apertando. Como é que tu pede quem te toca? E isso despertou no meu coração que existem discípulos que já possuem uma comunicação direta com Jesus, mas, preste atenção, correm o risco de se perderem no serviço. Os discípulos estão ali trabalhando e servindo a Jesus, amém? Amém. É isso, não tem nada de errado nisso, eles estão fazendo aquilo certo. Mas perceba que no serviço há um risco de nós não entender tudo aquilo que acontece. Pedro e os demais discípulos estavam com Jesus, eles não conseguiram perceber o que realmente estava acontecendo ali. Eles não estavam com seus olhos totalmente abertos e conectados em Cristo como realmente precisavam. Eles estavam trabalhando, eles estavam ali, mas não estavam realmente entendendo tudo aquilo que estava acontecendo no meio daquela multidão. Jesus então pergunta: quem me tocou? Eles mesmos responderam. Veja que existe uma comunicação direta. Perguntou: quem me tocou? Quem respondeu? Foi a multidão? Não, foi os discípulos. Os discípulos já existe essa comunicação, essa intimidade, esse relacionamento com o Mestre. E glória a Deus por isso, que nós podemos ter essa proximidade, esse relacionamento com Jesus, amém? Glória a Deus que nós perguntamos e Ele responde. Às vezes demora um pouco, mas responde. O silêncio dele também é pedagógico, né? O tempo dele é diferente do nosso, nós queremos tudo para hoje, para amanhã, Ele responde às vezes no ano que vem. Eu lembro aqui, uma palavra que o Senhor nos deu há uns 2 anos atrás, mais ou menos, que nós seríamos missionários, que essa igreja seria uma igreja missionária. Eu dizia: Senhor, como? Hoje nós temos aí vários irmãos venezuelanos que estão aí, servindo a Deus. Estamos fazendo missões para a nossa própria casa. Que privilégio, isso é coisa de Deus. Amém. Não é verdade? Amém. E daí depois, com o tempo, Deus foi enviando. Mas tem um tempo, tem os tempos diferentes. Deus fala, Ele falou para o povo, aqui através de Jeremias, que nós ouvimos no início. Demorou 70 anos para se cumprir, para aqueles que foram fiéis e permaneceram na promessa. Então, existe isso. Esse conversar entre os discípulos e o Mestre Jesus, está tudo certo. E que bom que nós temos isso. Mas nós vamos ver que nessa altura do campeonato aqui, do discipulado entre Jesus e os discípulos, talvez eles já entraram numa vida cotidiana e costumeira da presença de Jesus. E nós corremos o risco de acontecer isso. Vamos mais um culto. Não, vou lá fazer mais uma escala, vou lá pregar mais uma noite para os irmãos. Vai dizer que nós não corremos esse risco? Todos nós corremos. De entrar na nossa... Aquilo se torna normal. Quando a gente compra algo novo, um celular novo, né? Só pegar um exemplo, um aparelho, um eletrodoméstico, alguma coisa, um calçado, uma roupa, a gente pega as primeiras vezes e fica assim, né? Dali um pouquinho, tu colocou aquilo, sai andando, porque já é rotineiro, já é costumeiro. A gente já perde todo aquele sentimento que brota no nosso coração. Então, talvez já acontecia isso no coração dos discípulos. Pedro e os demais, talvez estavam já acostumados no automático da vida com Jesus. Eles estavam tão acostumados com a pregação, com a libertação, com curas, com milagres e assim por diante, que eles não conseguiram discernir o que estava acontecendo no meio da multidão. E nós também corremos risco disso.
de uma noite como hoje, por exemplo, nós estarmos aqui dizendo o que está acontecendo no meio da igreja. Nós não vamos entender tudo, fique tranquilo. Agora, em todo momento, onde Jesus está, alguma coisa está acontecendo na vida de alguém. Está acontecendo no reino de Deus. O reino de Deus não precisa da minha e da sua aprovação. Pelo contrário, é nós que precisamos da aprovação do reino de Deus. O reino de Deus continua sendo executado através da propagação do Evangelho na pessoa de Cristo Jesus. Que eles, aqui os discípulos, eles não conseguiram discernir o que aconteceu no meio daquele empurra-empurra, no meio daquela multidão, daquele aperta-aperta e assim por diante. Eles também não conseguiram entender por que Jesus perguntava: quem me tocou? Tanto que a resposta foi: Senhor, tu não está vendo? Gente, tudo lado te apertando. Parece que a vida dos discípulos nessa altura do campeonato parecia estar mais focada nas funções e no serviço do que no relacionamento do Espírito Santo e da intimidade cristã. O serviço cristão é de extrema importância, irmãos, e de responsabilidades a todos nós. Sim, afinal, é um privilégio nós ter sido chamados e vocacionados por Jesus, amém? Amém. Pense só em escolher um comedor de arroz e feijão como eu e você. Os meros mortais e pecadores, todos errados. Ele nos dá a oportunidade de nós sermos participantes do reino de Deus, na implantação do reino de Deus na terra. Quanta gente melhor e maior do que nós, quanta gente mais sábia, mais inteligente do que nós. Mas Ele nos dá a oportunidade de nós estarmos sendo vocacionados por Ele. Mas, apesar do serviço, nós, os discípulos, não podemos esquecer que Jesus está disponível a todas as pessoas. Ele continua disponível. E no meio das nossas reuniões, multidões, existem pessoas chegando silenciosamente, assim como essa mulher, e tocando com muita fé em Jesus. Glória a Deus por isso. Pessoas que chegam às vezes e tocam em Jesus e recebem a bênção, mudança, transformação. Existem pessoas que até estão excluídas da sociedade e que fazem de Jesus a sua última esperança. E não apenas tocam em Jesus, mas eles tocam com fé e com propósito. E consequentemente, estão obtendo da virtude e do poder que há em Cristo, e agora transformando as suas vidas. Com isso, eu e você podemos aprender que nem sempre estamos vendo tudo o que acontece no nosso meio. Que nem sempre estamos vendo tudo o que acontece nas nossas reuniões, nos nossos cultos, nos nossos momentos de comunhão, os pequenos grupos e edificações e assim por diante. Nem sempre nós estamos vendo realmente tudo como é. Algumas vezes julgamos somente pelas atitudes e manifestações públicas o que está sendo feito, aonde está o poder e a virtude de Jesus. Ou alguém falou em língua, então aqui está o poder de Deus. Quando não fala, não está. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Isso não é assim. Ai, tocou aquele louvor, me arrepiou. Hoje eu senti que Deus estava ali. No outro dia não arrepia, Deus não está. Em nome de Jesus, sai dessa. Sai desse espírito aí. O reino de Deus não precisa da minha e da sua aprovação para estar tocando e mudando corações. Tem dias que é mais diferente comigo, tem dias que é mais diferente com você, tem dias que é mais diferente com outra pessoa. Nós somos seres humanos que temos sentimentos e emoções e estamos sujeitos aos momentos que passamos nas manifestações de Deus. Mas não podemos dizer que aqui Deus está e Deus não está em outro lugar. Não. Que hoje Deus está operando e no outro dia não está. Não, em nome de Jesus. Aqui nós acabamos percebendo que às vezes, por causa do serviço e da vida cristã automática que está na vida de nós, os discípulos, as demais pessoas chegam silenciosamente com uma fé e um propósito certeiro em Jesus. E quem acerta o alvo, como é que não vai obter a recompensa? Se acertou a pessoa e o alvo, assim elas saem com suas vidas totalmente transformadas para a glória de Deus. Que possamos, eu e você, nós nos dedicarmos cada dia mais no serviço e na vida cristã, sem nos desaperceber de tudo que está acontecendo onde Jesus está, em nome de Jesus. Amém? Que possamos perceber todas as pessoas, todas as vidas que são impactadas pelo poder ou pela virtude que saem de Jesus e do seu Evangelho. E dessa forma, que possamos viver concluindo a missão, a nós confiada em nome de Jesus para a glória do Senhor. E o terceiro e último, existem os marginalizados pelas pessoas, mas que tocam em Jesus e dele estão extraindo virtude e poder, que daí no caso é a mulher.
que nos dá um exemplo hoje daquilo que eu e você podemos viver. Também podemos aprender aqui nesse texto de hoje, que o reino de Deus está disponível a todos nós, inclusive para todas as pessoas, para os mais bandidos que tem no mundo, para esse também, para aqueles que fizeram o ó do Borogodó, para esse aí também, o Evangelho está disponível. Para os mais certinhos, para esse também o Evangelho está disponível para perdoar pecados e mudar a vida. Todos, seja eles escravizados por espíritos malignos, da qual precisam de cura e libertação, ou talvez até por enfermidades que ainda a medicina não tenha cura e transformação. Amém. O Evangelho continua disponível e Jesus continua tendo poder para curar. Talvez hoje tenhamos nós pessoas marginalizadas por outras atitudes ainda, ou situações ainda diferentes. Nessa noite é uma ótima oportunidade de nós reafirmar essa verdade do Evangelho de Jesus, que existe um caminho para a sua transformação em nome de Jesus. Este caminho é a sua fé na pessoa certa. Não é a fé da outra pessoa, não, é a fé individual nossa. Mas também não é a fé por fé, é fé na pessoa de Cristo Jesus, que é o Filho de Deus. Essa fé vai te fazer um desafio dentro do teu próprio coração, porque ela faz o meu. Vai fazer um desafio dentro do nosso coração e vai nos desafiar a fazer um propósito para que nós tomemos algumas atitudes e ações para nós andar e se aproximar de Jesus, assim como essa mulher fez. Ela venceu muita coisa para chegar e tocar em Jesus. Preconceitos, venceu muitas situações onde se ela pedisse conselho, as pessoas iam dizer: tu tá louca, mulher. Se pedisse para os médicos, ela ia dizer: não tem, você já está sentenciada. Se pedisse para os familiares, você dizia, eles iam dizer: você pega nessa situação fora de casa, você vai ser morta. Tudo isso ela venceu. Tudo isso ela pegou e venceu, porque ela estava com a sua fé. Ela diz: eu vou passar por este processo, e esse processo é a minha jornada até eu chegar e tocar na pessoa certa, em Jesus Cristo, e dele receber a virtude que vem do Espírito Santo invadindo o seu ser. Não interessa quantas vezes talvez eu e você tenhamos tentado, porque essa mulher também tentou muitas situações em outros lugares, de outras formas. Mas algo que ela nos ensina, que quando nós tentamos da maneira certa, quando nós tentamos no lugar certo, na pessoa certa, o resultado é certo. A gente tenta às vezes em tantos lugares, em outras pessoas, de outras formas, sim. Mas nessa noite, talvez, eu e você estamos sendo desafiados pelo Espírito Santo através da nossa fé em Jesus, nós nos render a Ele, e nós começar uma nova jornada de fé, crendo nele, até chegar nele, até viver aquilo que tanto queremos. Certamente, a minha, a sua vida e a vida de qualquer pessoa que assim proceder, ela será impactada pelo poder e a virtude que emana de Cristo Jesus, e vai ser transformada para a glória do Senhor. Essa graça, este poder, essa virtude que sai de Cristo, primeiramente nos dará perdão dos pecados. Glória a Deus pelo perdão dos pecados. Sabe que eu me lembro das burradas dos pecados que eu fiz, mas já Jesus não se lembra mais, porque Ele lança no mar do esquecimento. As pessoas podem até se lembrar, mas Deus já não se lembra mais. Agora, essa graça, essa virtude que inunda o meu e o seu coração, ela vai trazer uma vida abundante dele, a vida eterna com Deus, um novo propósito para a nossa caminhada aqui na terra, os anos que ainda temos. Hoje, novamente, o Espírito Santo nos mostra o caminho. A mim e a você, a todos nós. Cada um de nós vai precisar dar uma resposta diante do caminho que Ele nos mostra. Fato é que Jesus está disponível para mim, para você e para todas as pessoas. Amém? Amém? Mas o aproveitamento é individual. Assim como numa competição, vamos pegar aí alguma competição de esporte, você vai perceber que as regras, elas são iguais para todos os competidores. Mas o aproveitamento no final da corrida, ela é diferente de competidor para competidor. Você concorda comigo? Um chegou em primeiro, outro segundo, terceiro, e aquele chegou em último. O aproveitamento foi diferente, mas as regras eram as mesmas, a distância era a mesma, a disponibilidade é as mesmas. Assim também o Evangelho.
Ele está disponível para todos, mas agora todos vão ter o mesmo resultado? Não. Vai depender do aproveitamento, que é individual. O aproveitamento do Evangelho que está disponível para mim não depende da minha esposa, não depende dos meus filhos, dos meus pais, depende única e exclusivamente de mim. Se eu tomar uma decisão e abrir meu coração e querer viver, eu viverei. E por consequência eu abençoarei as pessoas que estão à minha volta. A decisão é individual. Eu quero nessa noite orar com você. Você coloca em pé, esquenta os pés, esquenta as pernas. Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor. Que nós possamos aproveitar nessa noite o exemplo da multidão, o exemplo dos discípulos, o exemplo das pessoas que foram tocadas e transformadas por Jesus e sua palavra, seu ensino, seu poder. Em nome de Jesus, ore e fale com o Senhor, se apresente com o teu coração para o Cristo, o Senhor. Saiba que existe uma disponibilidade do reino de Deus aqui nessa noite novamente para nós. E cabe a nós aproveitar. Cabe a nós individualmente aproveitarmos. Aleluia. O Senhor está aqui para mudar corações, mudar vidas, famílias, relacionamentos, libertar pessoas, abrir portas, curar. Tudo que nós precisamos nessa vida, nessa jornada. Ele está aqui para perdoar pecados. Ele está aqui para regenerar a vida do homem. Ele está aqui para nos dar um novo propósito e nos mostrar os caminhos que temos. Seremos multidão, agiremos como talvez os discípulos, que às vezes estamos preocupados só com o serviço, ou será que nessa noite tocaremos no Senhor? Receberemos a virtude dele. Em nome de Jesus, Senhor, aqui está a vida de cada um de nós, teus filhos e o teu povo, que o Senhor, apesar deste frio, o Senhor nos congregou neste lugar. E obrigado, Senhor. Obrigado porque tu passaste também pelo calor, pelo frio, pela fome, pelo cansaço. Tudo que nós passamos, o Senhor também passou. O Senhor foi homem. O Senhor sentiu tudo que nós sentimos. O Senhor nunca colocou desculpas em nada para realizar a vontade do Pai. Já quando nós olhamos para as nossas, Senhor, muitas vezes nós encontramos desculpas. Nos ajude então, em nome de Jesus, nessa noite, estarmos totalmente disponíveis, Senhor, entendendo e andando alinhado com aquilo que tu está fazendo, com aquilo que está acontecendo, os movimentos que o Senhor está fazendo no teu reino, no meio do teu povo, porque aonde tu estás, onde o Senhor está, o movimento do reino está acontecendo, pessoas estão sendo curadas, pessoas estão sendo libertas, pessoas e famílias estão sendo tocadas, corações estão sendo transformados, e essas transformações começam de dentro para fora. Nos ajude a contemplar isso, Senhor, a contemplar o que realmente acontece no meio do teu povo, no meio da multidão, aonde principalmente o Senhor está, aonde o Senhor está, Pai. Assim nós oramos nessa noite. Talvez aqui tem pessoas, irmãos, que estão precisando de respostas. Talvez na sua família, talvez por alguém, por sua saúde, ou talvez, Senhor, até por uma providência divina na sua casa, no seu trabalho, na sua saúde. Tu és aquele que está disponível nessa noite. Eu quero aproveitar. Também desejo que eles aproveitem, Senhor. Aproveite tudo aquilo que está disponível aqui do teu reino. Pai, os sonhos, os propósitos, aquilo que o Senhor já falaste, as tuas promessas. Sim, Pai, nós queremos, nós viveremos. Nós vamos aproveitar as oportunidades daquilo que está disponível para a glória do Senhor.
Em nome de Jesus, nos ajude a contemplar as pessoas que estão sendo transformadas, que estão tocando no Senhor e recebendo o poder e a virtude que sai de Ti. Nos ajude, Senhor, a nós contemplá-las, nós encontrá-las, nós também sermos ferramentas na vida delas. E assim, nos ajudarmos uns aos outros no processo da implantação do Teu reino. Em nome de Jesus, nós honramos o Senhor, adoramos o Senhor, em nome de Jesus, amém.